Fala galerinha, tudo bem com vocês? Chave do Enem no ar. Nós temos nossa live hoje de humanas, geografia e história. Tá ligadinho, tá preparado? Para você que no primeiro ano vai fazer treineiro do Enem, lembrando, hein? O novembro tá logo ali. Eu tava falando outubro é semana que vem, mas novembro está logo ali, dia 3 de novembro você tem encontro marcado para quem é treineiro com a sua primeira prova de Enem. E é claro, a primeira prova já começa com humanas e linguagens, além, é claro, daquela famigerada redação. Tá se preparando? Lembrando que aqui no Chave do Enem, se você acompanha os 3 anos, você faz 1.560 exercícios preparando você para a prova. Vestibular não é só aulinha de cursinho, não. Vestibular é treino, 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 treino. E aqui, Chave do Enem é para isso, para você preparar-se, treinar para mandar muito bem lá no Enem, no finalzinho do seu ciclo do ensino médio. Mas sem demoras, a primeira aula é comigo, vem comigo, porque primeiro ano, vamos falar hoje sobre o que mesmo? Vem cá, vou pôr na tela para vocês. Vamos falar sobre fonte de energia, fontes, né, de energia e agropecuária. Lembrando que o Chave do Enem segue a sua apostila, essa apostilinha linda e maravilhosa da CPB, preparada especialmente para você. Nós seguimos então todos os bimestres ali, né, o roteiro da sua apostila. E geografia, nós estamos então fontes de energia, que já teve um pouquinho desse conteúdo no primeiro simulado desse bimestre, terceiro bimestre, e vamos para a agropecuária também, que é o último módulo de geografia do terceiro bimestre. Tá ligado? Então, vem comigo, vamos resolver as questões e falar um pouquinho sobre como elas podem aparecer no Enem, no vestibular. Na verdade, como aparece no vestibular, já está aqui, mas a gente fala um pouquinho mais do conteúdo, beleza? Então, vamos para a nossa primeira questão. Vem cá, tá aqui. Eu vou trabalhar com vocês algumas competências de análise de dados. Nessas questões eu separei várias que trazem ali infográficos, imagens, tabela. Tá? Para quê? Porque além do conteúdo também é importante nós aprendemos ter essa capacidade de lermos fontes diferentes de informação. E aqui nós temos, né, uma figura que mostra ali um céu com as nuvens, no canto esquerdo. Lá atrás nós temos, né, as aeroturbinas, aerogeradores, turbinas eólicas. Aqui no primeiro plano, lado esquerdo, nós temos uma hidrelétrica. No plano da frente também, lado direito ali, nós temos painéis solares. Atrás, né, usinas termoelétricas, termonuclear. Então é para você, e de fato essa informação tem que ser lida ali. E a instrução, né, diz o seguinte: analise a figura e responda a questão. Então, o enunciado, a parte mais importante da pergunta está aqui, que é, né, deixa eu pegar aqui o mouse para você, para você poder acompanhar aqui, as fontes de energias alternativas mais desenvolvidas no Brasil. Tá? Então, está aqui, observadas na figuração. Então, dessas daqui, quais são, né, as fontes alternativas, ou seja, não convencionais? Tem uma pegadinha aqui, porque se você pode ir direto na hidrelétrica, porque a hidrelétrica é mais usada. Mas a pergunta, e está aqui na imagem, mas a pergunta são energias alternativas. A hidrelétrica, que aparece no primeiro plano, ela é muito importante no Brasil. Mais da metade da nossa energia depende da hidroeletricidade, porém ela é considerada uma energia convencional. Eu preciso de uma mega estrutura fixa, cara, para poder produzir energia, para que vale a pena, né? Então a pergunta não é como fonte geral, mas fontes alternativas. Isso é importante. E quando nós pensamos em fontes alternativas, né, aqui no quadro já fica bem claro que tem duas muito importantes: a energia solar e a energia eólica, que são as duas fontes de energias alternativas que mais crescem em escala mundial. Tem também a geotérmica. A geotérmica seria essa aqui, tá? Aqui atrás. Mas o Brasil não desenvolve. Não tem essa área de pesquisa em geotérmica, porque não é uma região propícia a esse tipo de fonte de energia. Portanto, né, a resposta correta é muito simples, é a A. A energia eólica e solar são as duas fontes alternativas que mais crescem no Brasil, mas eu estendo aqui também em escala global. Pegou a informação? Vem comigo então. Segunda questão, mais uma imagem, agora é uma fotografia. Tá? Nós temos ali uma fotografia que representa, né, geradores
solares, mas parece que tem alguma coisa no fundo também ali. Então vem comigo aqui para acompanhar. A geração elétrica não é o único benefício propiciado pelos chamados sistemas fotovoltaicos flutuantes. Você viu que está brilhante ali também, né, além das placas solares, porque são placas solares instaladas sob a água, acima, tá? Sob a água. É muito comum nós encontrarmos usinas hidrelétricas no Brasil que estão instalando esse sistema. Eu tenho ali uma fonte convencional, que é a hidroeletricidade, okay? Estruturas já antigas, usinas já instaladas, estabelecidas, mas parte, né, do seu reservatório, próximo ali ao vertedouro, né, próximo ali à barragem, não existia uma atividade que gerasse lucro. E também era um espaço relativamente ocioso para atividades econômicas. Obviamente tem a sua função ecológica, mas no aspecto econômico não tinha tanta usabilidade e começou-se então a instalação de placas solares flutuantes para aproveitar aquele espaço economicamente não utilizado para um aumento na geração de eletricidade. E esse é um ponto importante da eletricidade gerada pelas fontes fotovoltaicas, porque nós podemos aproveitar espaços que não tenham nenhuma aplicação econômica para gerar eletricidade. O exemplo, fazendas solares. Existem áreas rurais que estão ganhando complexos de geração solar em áreas que não eram tão vantajosas para a agricultura, um solo mais raso, uma região um pouco mais íngreme, mas que é possível a instalação do sistema. Então perceba, né, que você tem que estar ligado nessa questão energética e a transição que está acontecendo. Mas falando nisso, vamos lá. O que fala a pergunta? Qual é o enunciado da pergunta? Eu não vou ficar perdendo tempo com vocês lendo, vocês já fizeram o simulado, mas eu quero trabalhar o conteúdo com vocês. Então, a implantação do sistema tratado no excerto proporciona. Então, você está falando ali, né, que eles são capazes de reduzir a evaporação, que isso é importante porque você diminui o contato com o sol, da água, formando-se um reforço hídrico para localidades que não têm solidez de abastecimento. Outro ponto importante, além de instalar em usinas hidrelétricas, também podem ser utilizadas, né, instaladas em áreas de reservatórios de água para a distribuição urbana. Isso é importante. Ok? Bom, dito isso, né, a resposta correta é a A. Por que a A? Porque o texto motivador ali em cima, né, o excerto textual que está abaixo da foto, ele já fala, ó, não é único, a geração elétrica não é o único benefício, mas também né, obviamente, e temos outras formas ali de aproveitar, que é você diminuir a evaporação em reservatórios de água. Então perceba, eu falo de fonte de energia e ao mesmo tempo preservação da água, que é uma temática que nós já trabalhamos, tá? É uma questão aqui da Albert Einstein, é um baita de um vestibular, por isso que a gente trabalha aqui com várias fontes, não só o Enem, para que você também tenha essa visão, tá? Então está no vestibular aqui uma questão falando tanto da água como recurso necessário para a sociedade, quanto a geração de energia. Isso é muito importante você aprender a distinguir as temáticas exigidas na questão. Então, lá, o aumento da participação de fontes renováveis da matriz elétrica brasileira, ou seja, né, eu estou aumentando a quantidade de energia gerada por células fotovoltaicas, que é uma forma alternativa, uma fonte alternativa, e do outro lado, bem como a menor insegurança hídrica em regiões de escassez. Então, é uma atividade econômica que acaba contribuindo para dois problemas que nós temos: a geração de energia em fontes renováveis e a conservação dos reservatórios de águas, das águas que devem ser distribuídas ao público, né? A água que deve ser distribuída à população. Pegou a ideia? Vem comigo então, questão número 10. Lembrando que aqui no Chave do Enem, as questões não estão na ordem que estava no seu simulado. Nós começamos geografia e depois de mim tem Yuri com história. Então, questão 10, ela é só o texto, então tem o excerto ali para que você leia. Professor, mas por que no Chave do Enem tem tantos textos para ler, principalmente em língua portuguesa? Outro ponto do nosso objetivo aqui, que você tenha o treinamento de ler, interpretar, extrair dados. Isso faz diferença também no vestibular e no Enem. Então, temos aqui um pequeno excerto, tá?
que é inclusive da ONU, né, news.un.org, que diz o seguinte: a ampliação do uso de fontes de energias renováveis e não poluentes representa uma das principais esperanças para a redução dos impactos ambientais sobre o planeta. Estou falando, né, sobre a redução de impacto quando nós começamos a usar e ampliar as fontes renováveis. Segundo a Agência Nacional de Energia Renovável, as estatísticas mostram que as matrizes limpas de energia, como energia hidráulica, solar, eólica, geotérmica, bioenergética, são promissoras para as próximas décadas do século XXI. Ok? Então perceba que ele não está falando só de energia alternativa, ele está falando do pacote de fontes renováveis, por isso que inclusive ele adicionou a hídrica e a bioenergética. Professor, não lembro de bioenergética. O Brasil, e se você tem que guardar, anota ali faz um mapa mental do chave do Enem, guarda ali para você estudar para o vestibular e também para a prova. Obviamente que esse conteúdo está na sua apostilinha, né? Olha a dica, né? Mas guarda essa informação. O Brasil hoje é uma das grandes potências na produção de bioenergia. E o Brasil tem um projeto bem antigo que a gente às vezes esquece, que já entra nesse escopo de fontes renováveis através, né, de bioenergia. O etanol, o famoso álcool combustível, é um programa, né, que o Brasil desenvolveu muito antes dessa discussão ganhar o mundo de uma maneira mais contundente, lá nos anos 80, final dos anos 70, nos anos 80, com a crise do petróleo, né, já conversa com a nossa aula, inclusive, anterior, e o Brasil hoje se destaca nesse ponto. Pegou a informação? Isso aqui eu estou dando dicas de vestibular para vocês, hein? E também para as provas, por aí. Bom, então qual é a correta? A correta é a E. Então, dentre essas fontes, a hidroeletricidade ela tem um probleminha, né? A hidroeletricidade apresenta sérios impactos ambientais e sociais, tais como a possibilidade de emissão de CH4, tá? O metano, que é um gás de efeito estufa, lembrando, não é somente o CO2, o vilão, né, entre aspas ali, né, o gás que causa o efeito estufa, mas o metano é um desses gases, é um biogás, mas que quando liberado na atmosfera tem uma capacidade de reter calor muito maior do que o dióxido de carbono, o CO2. Tá? E a necessidade de realocação de populações indígenas e ribeirinhas, respectivamente. Então vem para cá. Professor, o senhor acabou de falar que esse aqui, né, que está aqui em cima, é o conjunto de recursos energéticos renováveis. Sim. Hidroeletricidade renovável? Sim. Só que para o aproveitamento convencional da hidroeletricidade, nós precisamos construir barragens, usinas. E para a construção dessas usinas, nós precisamos construir, então, também grandes lagos. Alagar grandes áreas. Que áreas? De floresta, áreas agrícolas, cidades. E é aqui que entra o grande impacto. Impacto social. Deslocamento de pessoas. Professor, mas não é só sair? Queridos, lembra do conceito de lugar que nós estudamos no primeiro bimestre desse ano? Está lá na sua pochilinha, conceitos geográficos. Nem todos os espaços são sem significado. Quando o ser humano se instala, ele atribui significado. É o lugar onde eu nasci, é o lugar onde eu tenho a minha história, onde a minha família tem sua história. Então, o deslocamento populacional não é algo tão simples, seja pelo volume de pessoas, muitas vezes, né? Ou também por comunidades tradicionais que têm o direito de permanecer ali, porque historicamente estão ali, mas precisam sair. E o outro grande ponto é que essa barragem, ela altera o ciclo da natureza naquela região. Altera o ciclo de reprodução dos peixes, embora exista engenharia para facilitar, né, a piracema, mas acaba causando impacto. E um dos impactos que hoje nós consideramos bem forte é que o solo coberto pela água vai, né, ter ali a matéria orgânica que está sobre ele sendo decomposto ao longo do tempo. Durante o período, quando há ainda a possibilidade, acontece a decomposição aeróbia. Mas no fundo, onde a troca de gases é bem menor, a tendência é que a decomposição anaeróbia aconteça com força. Isso resulta na eliminação de
Aqui, ó, a emissão de CH4, que é o metano, um gás de efeito estufa bem pesado. Pegou a ideia então? Vem comigo, 11ª questão. Mais um excerto, tem que interpretar, isso é importante. Eu vou ler o excerto e a gente já vai para a resposta. Dono de um litoral de cerca de 8.000 quilômetros de extensão, né? Brasil tem essa coisa maravilhosa, né? Você gosta de praia? Você já está planejando, nós estamos, olha, entramos na primavera, logo, logo, piscou, chegou o verão, hein? Aquele momentinho de relaxar, ir para a praia, né? Se familiarizar ali, digamos, tudo que você teve que estudar durante o ano, você poder, vou descansar, para depois voltar no segundo ano preparadíssimo, né? Mas vem lá, e o Brasil tem essa característica linda, né? 8.000 quilômetros de litoral. O Brasil tem muitas possibilidades de explorar o oceano como fonte de energia limpa e renovável. Uma dessas opções está se materializando no Ceará, onde o movimento das ondas está sendo utilizado para produzir energia elétrica, né? Qual é essa fonte? Muito simples, né? Maremotriz. Maremotriz. Pode aparecer com nomes diferentes, mas via de regra vai aparecer como maremotriz. Professor, como que funciona, né, essa fonte? Aproveita-se o movimento de subida e descida das ondas ou das marés, onde braços, né, flutuantes irão realizar esse movimento. Uma bomba hidráulica, né, é acionada como se fosse um braço ali bombeando um material fluido que vai, por pressão, passar por uma turbina e gerar eletricidade limpa, 100% limpa, aproveitando aquilo que já existe na natureza, a oscilação, né, a ondulação do mar, uma fonte limpa. E o Brasil, né, na Universidade Federal, lá no Ceará e também um pouco mais em Pernambuco, nós temos pesquisas das universidades federais que tentam aprimorar, né, com um convênio em outras empresas, né, aprimorar a geração de eletricidade através do mar. Uma fonte muito interessante, visto, né, que o movimento do mar é constante. Pegou a ideia? 12ª questão, vem comigo, porque o chave do Enem está assim, ó, direto ao ponto agora com você, para você poder estudar aqui, depois descansar e depois estudar mais um pouco, né? Você viu que nós deixamos nosso chave do Enem mais assim, alinhadinho contigo para não ficar, né, tão pesado. Vem comigo então, 12ª questão. O debate contemporâneo acerca do desenvolvimento de fontes de energias limpas e sustentáveis indica a preocupação com a relação entre a problemática ambiental e o desenvolvimento econômico que influencia nas mudanças climáticas e alimenta a corrida por recursos naturais. Então, essa mudança, né, de matriz energética, buscando energias limpas e sustentáveis, primeiro, que vem, pelo menos no discurso, pela preocupação com a qualidade do ambiente que nós temos e que nós projetamos ter. Esse é um ponto importante. Fontes tradicionais eliminam gases, dióxido de carbono, metano, que são, né, nocivos à qualidade atmosférica e trazem várias consequências como efeito estufa e a própria poluição direta do ar. E o outro problema também é uma questão de economia. Estou falando economia não de economizar, economia mesmo, geração de riquezas. Visto que, se nós temos fontes não renováveis, fontes, né, que tendem a ter um maior custo conforme se torna escasso esse recurso, pode provocar grandes colapsos econômicos. Essa mudança não é só pelo meio ambiente, mas também pela perspectiva econômica. Um grande exemplo disso que você deve estudar é a grande crise do petróleo, que eu citei agora há pouco, que o Brasil, nessa época, desenvolveu o programa do álcool, né, o pró-álcool, que é o etanol, o biocombustível. Então, um exemplo foi ali, no final dos anos 70, quando o preço do petróleo subiu, estourou. Não estou falando igual subiu agora. Agora subiu bem menos nos últimos anos. Estou falando de uma escalada de preço e tornou o produto, inclusive, mais escasso no mercado. Agora imagine vocês se da noite para o dia o petróleo sobe 40 vezes. Quanto está a gasolina na sua cidade?
Multiplica por 40. Já pensou a crise que vai gerar? Lembrando que o petróleo não é usado só na gasolina. Tá? Então, essa também é uma das preocupações para o desenvolvimento de fontes de energia limpas e sustentáveis. Pegou a ideia? Vem comigo então, 13ª questão. Direto ao ponto aqui comigo. Apesar da expansão da agricultura, então agora a gente vai falar de agropecuária. 13ª, 14ª e 15ª questão. 3 questõezinhas para você, né, rever ali a última unidade da sua apostila. Lembrando que lá, né, a apostila começa apresentando as formas de produção no campo. Tá? Tem as formas tradicionais, agricultura moderna, agricultura orgânica, e dentro disso nós temos a questão fundiária, a estrutura do campo, a questão do trabalho no campo, a questão das problemáticas no campo, principalmente no Brasil. E, aliás, esse é um dos conteúdos que mais cai no Enem. Mas fique tranquilo, porque lá no terceirão, pegue uma apostilinha do seu colega do terceirão. No terceiro bimestre, você vai estudar justamente isso no Brasil. Pensa num ponto importante para o Enem. Mas vem comigo, a gente vai falar o que é do primeiro ano e deixa o terceiro ano lá para o tempo certo, né? Então agora sim eu vou ler a questão. Apesar da expansão da agricultura moderna, os chamados sistemas agrícolas tradicionais persistem em diversos países do mundo. Em relação a esses sistemas agrícolas tradicionais, assinale a alternativa que apresenta as características da risicultura asiática, né? Risicultura, está lá na sua apostila também, produção do arroz, produção do arroz. Lembrando que o arroz, né, é um produto muito apreciado na culinária oriental. Nós brasileiros também gostamos, né, do arroz, mas na culinária oriental o arroz é usado para diversas finalidades, doces, bebidas, alimentos salgados, né? Enfim. Então, sobre a risicultura, qual é a alternativa correta? É a B. Essa prática agrícola é realizada em áreas de planícies, mas pode ser feita em alguns lugares de relevo acidentado, com técnicas de terraceamento com a produção destinada ao abastecimento interno. O arroz, esse arroz asiático, ele precisa do solo saturado em água. Ele basicamente precisa ali de muita água no solo. Então, a cultura da risicultura, né? Aliás, a cultura do arroz, a risicultura, o termo mais correto é esse, tem que ser desenvolvido em lugares onde a água vai ser represada junto ao solo. O melhor lugar, áreas planas, porque fica muito mais fácil de você depositar a água ali, né, e plantar o arroz nessa região, alagada. Porém, existe a agricultura de terraceamento. Parte da Ásia, nós já estudamos relevo, hein? Parte da Ásia é muito acidentado, o relevo é muito acidentado. Então, constrói-se ali nessa região de terreno acidentado, íngreme, terraços. Literalmente vai aterrando, vai adicionando solo e constrói-se também, então, esse campo de arroz, né? Então, são terraços planos, muito comum na paisagem asiática. Pega o seu livro, que tem até as fotos ali mostrando como é essa cultura em terraços, tá? Então, é um aproveitamento, inclusive, de áreas que tecnicamente não seriam produtivas para a agricultura. Legal isso, né? Produzindo um relevo bem íngreme, onde não tinha produção antes. Legal, né? Muito bem. Outro ponto importante, em terraceamento, né? Em terraceamento, terraços, via de regra, geralmente, né? O arroz é produzido para o consumo local. Beleza? No Brasil, a principal região produtora de arroz é o sul do Brasil, especificamente Rio Grande do Sul. Pegou? Conseguiu entender? Vem comigo então, 14ª questão. Agora a gente tem que ler, né, as afirmativas aqui, mas como eu quero que seja direto, né, nossa aula seja focada, seja objetiva, já vamos aqui para a resposta. Eu sei que você já fez a resposta, né? 2, 3 e 4 são corretas sobre sistema de produção rural. Vamos entender por que a 1 não é correta e por que as outras são corretas? A agricultura de alto consumo é praticada atualmente por famílias rurais brasileiras e se baseia na produção de alimentos para o mercado consumidor com subsídios governamentais e uso de avançadas tecnologias. Não encaixa nenhuma dessas características.
A agricultura de alto consumo é a agricultura de subsistência. Então, o primeiro grande erro está aqui. Esse de alto consumo já quer dizer que não é para... Cadê? Produção de alimentos para mercado. Olha só, já se contradiz. Autoconsumo e mercado se contradizem. Então, agricultura de alto consumo é de subsistência. Sim, via de regra se utiliza, é via de regra mesmo, se utiliza a mão de obra familiar. Então, tá lá, o marido, a esposa, os filhos trabalhando na própria terra, produzindo de maneira rudimentar. Não há uso de tecnologias avançadas, porque é um cultivo para sobreviver, entendeu? É para sobreviver. Acontece em regiões de maior pobreza ou de menor distribuição de renda. Então, tem um pouco de terra, eu produzo milho, eu produzo feijão, eu produzo aquilo que eu vou consumir. Pode sim ter uma pequena comercialização. O que sobra eu posso comercializar, vender na feira, trocar por aquilo que me falta. Mas não é focado para o mercado, não é produção de alimentos para o mercado. Por isso que está errado. Simples. A 2, a agricultura de jardinagem, desenvolve sobretudo nos solos inundáveis, risicultura, tá? Terraceamento. É muito comum nas margens de rios, sendo a risicultura o principal cultivo no sudeste asiático desse sistema de produção. Beleza? 3, praticada nas encostas férteis de morros e montanhas, a agricultura de terraceamento, baseia-se no terraços que reduzem a erosão e favorecem a absorção de água pelo solo. A agricultura comercial moderna se diferencia das tradicionais plantation por empregar tecnologia. Vem agora, é importante. Plantation e agricultura moderna não são as mesmas coisas. Porém, tem alguns pontos em comuns que podem gerar confusão e pode fazer você errar. Plantation é aquela agricultura que você conhece do período colonial, onde eu tenho um latifúndio, monocultor, agroexportador, que usava mão de obra escrava e depois troca essa mão de obra, uma grande quantidade de mão de obra livre. A agricultura tradicional, a agricultura moderna, ela é latifúndio, também igual, geralmente monocultora ou com duas culturas, quase igual, só que aí muda totalmente a partir desse ponto. Ela vende para todo o mercado, seja interno ou externo, geralmente exporta, mas ela vende para atender as demandas de mercado. Tanto faz se é nacional ou se é internacional. E ela é altamente mecanizada, moderna. Tá? Produz devido à tecnologia. Por isso, né, que está certa forma que se apresenta ali. A agricultura comercial moderna se diferencia das tradicionais plantation por empregar tecnologia avançada que gera maior produtividade e lucro. Esse sistema tem atraído grupos empresariais estrangeiros interessados não apenas na produção agrária, mas também em conquistar mercado consumidor. Pegou a ideia? Perceba que eu estou trabalhando com conceitos na chave do Enem a partir de agora com vocês, hein? E não mais só resolução. Pegou a ideia? Então vem comigo. Vamos para a 15ª questão da nossa live. Vamos lá para a última questão, bem curta ali, de Unesp, hein? Da VUNESP, um dos vestibulares também mais concorridos do Brasil, da Universidade Estadual Paulista, né? Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita é o nome completo da Unesp. Na agricultura moderna, os cultivos transgênicos, alimentos modificados geneticamente, OMGs, organismos modificados geneticamente, também está lá na sua apostila, e biologia também trabalha esse conceito, já trabalhou que eu acompanho as apostilas, hein? Foram adotados para que a transgenia? Resposta correta, aumentar a produtividade e proporcionar maior rentabilidade ao produtor. Professor, por que não há? E eu vi que muitos marcaram a eliminar o uso do agrotóxico e garantir segurança alimentar da população. Tá, transgenia até pode tentar reduzir o uso do agrotóxico, mas não consegue eliminar. Tá? A gente consegue fazer uma adaptação, a resistência a algumas pragas, mas infelizmente não consegue acabar com todo o uso do agrotóxico. Deu para entender? Bem fácil essa, né? Bem fácil, bem direta, bem objetiva, tal qual está sendo as nossas aulas. Espero que você tenha gostado desse formato, onde eu foco no conteúdo e resolvo com vocês os exercícios que vocês já fizeram, entregando, né, para vocês ali as justificativas. Pessoal, não sai daí porque depois da vinheta temos história e nós nos vemos em geografia daqui
mês, já no quarto bimestre de 2024. Combinado então? Um forte abraço e tchau! Até mais! E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Quem tá falando aqui é o professor Yuri. Pessoal aí do primeiro ano, vamos começar a estudar aí uma das matérias que eu particularmente mais gosto de todas, que é o movimento renascentista. Aí tu vai dizer assim, pô, mas o professor Yuri falou renascentista e tal, mas a gente vai falar sobre reforma protestante, vai falar sobre grandes navegações. É que, na verdade, gente, ao meu ver, o movimento renascentista, ele abarca todos esses movimentos, né? Tu tem tanto as grandes navegações feitas pelos ibéricos ali, né, Portugal e Espanha. Tu vai ter o renascimento cultural na Itália, tu vai ter a reforma protestante, tanto na Inglaterra, quanto na Alemanha, quanto na Suíça, e assim por diante. Então, é um movimento, gurizada, que de certa forma revolucionou a vida das pessoas. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho, bem rapidinho, quais são os conceitos básicos, né, do Renascimento, para a gente começar as questões aí. Então, a gente tem que lembrar que o Renascimento, ele foi um movimento antropocentrista, né, que incentivava o individualismo e que também tinha uma base no humanismo, racionalismo, humanismo, e que, de certa forma, vai romper com esse mundo medieval, tá bom? Então vamos começar com a primeira questão. De acordo com a doutrina da predestinação, é possível saber por quais critérios Deus escolhe aqueles a quem a graça é concedida e aqueles a quem ela é recusada. Seus desígnios são impenetráveis. O comportamento psicológico induzido por semelhante pastoral apresenta-se sob a forma de temores e esperanças alternados. A pastoral protestante insistiu constantemente sobre a prova de que nos deve persuadir de nossa eleição, a fé em Cristo Salvador. O excerto alude a uma espécie de particularidade das religiões protestantes surgidas no século XVI, tá? 16 ali 1500, a partir dos 1500, que implicou, tá? A valorização pelos cultos reformados do contato direto do fiel com a divindade, a extinção pela Igreja Católica do princípio da salvação pelas obras. C. A defesa luterana da eficácia da indulgência e do culto dos santos cristãos. D. A demonstração pelo fiel durante a cerimônia religiosa da santidade da sua vida. E a oposição calvinista ao desenvolvimento das relações econômicas capitalistas. A gente sabe que, na verdade, segundo Max Weber, os anglicanos ali, os calvinistas, principalmente os calvinistas, né, eles tiveram um papel muito grande na inserção do capitalismo como forma econômica. Tá? E eu particularmente, essa obra que a gente trabalhou aqui, que é do Jacques Delimot, né, O Pecado e o Medo, né, é uma obra muito interessante, vale a pena vocês lerem. Então, a alternativa correta, a alternativa A, valorização pelos cultos reformados do contato direto do fiel com a divindade. Então, assim, ó, na verdade, para os protestantes, não precisava ter um intercessor, né, como padre, não, ou pastor, não, tu pode ir direto à divindade, né? E uma das coisas que é interessante também é a valorização da educação, principalmente para que os seus fiéis pudessem estudar a Bíblia e tirar as suas conclusões com relação à palavra de Deus. Então isso é uma coisa bem importante. Vamos lá. 2.
Os oficiais de governo, justiça, fazenda e guerra que vinham da Espanha ou com pouco ou nenhum conhecimento da realidade americana encontravam-se submersos em uma sociedade pluritária, multilinguística e, apesar dos esforços de catequese, multicultural. Segundo o excerto, a sociedade colonial hispano-americana, no final do século XVI e início do século XVII, era definida, tá? A. Pela abolição da igualdade social indígena devido à ação cultural espanhola e cristã. B. Pelo fracasso do domínio espanhol sobre as minas de prata e os homens americanos. C. Pelos grupos culturais homogêneos de espanhóis e de povos originários. D. Pelo encontro de tradições históricas de procedência díspares e intercontinentais. E E. Pelas relações pacíficas entre os conquistadores e o conjunto das nações originais. Tá? Então, fica bem claro aqui a questão D como a questão correta, né? Nós tínhamos uma diversidade, tá, de cultura, principalmente se a gente for comparar a América com a Europa, né? Nós vamos ter uma diferença, né? E uma diferença histórica também, né? A cultura indígena, ela estava num outro momento de organização, né, de sofisticação ou de complexidade, né? Então, eram situações diferentes. E aí, isso trouxe alguns problemas nessa interação entre esses dois grupos. Beleza? Vamos para 3, né? Essa imagem é uma imagem bem interessante, uma imagem que está pintada no teto da Capela Sistina, que foi feita por Michelangelo, a criação de Adão, né, que fica numa parte bem central daquele complexo artístico que nós temos no teto da Capela Sistina, está lá dentro do Vaticano. Então, com base na imagem e nos conhecimentos sobre a Idade Média e Renascimento, assinale a alternativa correta. Um dos traços do Renascimento diz respeito às características com a sobriedade de tons e da falta de ilusão de tridimensionalidade em continuidade às representações pictóricas do medievo. Tá? Para quem não sabe, medievo é a Idade Medieval. Tá? B. O Renascimento, a ênfase das obras de arte recai sobre a dimensão religiosa, em detrimento dos seres humanos, que são abordados de forma periférica, em continuidade à relação entre o divino e o humano na arte medieval. A gente sabe que, se a gente for ver, é contrário a essa ideia, né? Na verdade, o centro das atenções vai ser o ser humano. Nós temos motivos religiosos, mas o centro vai ser. C. Embora os movimentos religiosos tenham permanecido no Renascimento, há uma maior realidade na representação quando comparado àquele produzido na Idade Média. D. Ao destacar artistas coetâneos, tá, como Giotto e Michelangelo, a arte emergente do Renascimento é decorrente de uma sociedade laica cuja autoridade religiosa perdeu legitimidade. É difícil tu falar isso ainda nesse momento. E, além da propriedade da própria visualidade, é possível destacar que a arte renascentista sai das igrejas e de outras instituições religiosas, como é o caso emblemático da criação de Adão, tá? Então, já devido aos comentários que foram feitos, com certeza a gente entende que a alternativa C, embora os movimentos religiosos tenham permanecido no Renascimento, há um maior realismo na representação quanto comparada àquelas produzidas na Idade Medieval. Beleza?
Vamos então para a questão 4, aqui uma imagem com certeza de Leonardo da Vinci, né? Para quem não sabe, Leonardo da Vinci, além de ser um grande pintor, né, inventor, ele também foi um anatomista, tá? Para vocês terem uma ideia da moral que ele tinha, porque naquela época era muito perigoso, né, tu trabalhar com anatomia, porque muitas vezes tu não poderia nem manipular corpos mortos, né, por causa do pecado que eles entendiam que isso poderia gerar, né, necromancia e outras coisas. Então, além de tudo isso, ele foi um grande anatomista. Vamos lá, o Renascimento foi um período de inovação que ocorreu nas artes, na literatura e na ciência, na Europa Ocidental no início da Era Moderna. Trata-se de um rico movimento intelectual afetando essa parte do continente de diferentes formas. Sobre as principais características do Renascimento, assinale verdadeiro ou falso. Vamos lá. Primeiro item ali diz o seguinte: as inovações tecnológicas permitiam uma nova relação entre os impressos e os leitores, favorecendo a ampliação do número de publicações e a maior circulação de ideias e textos, em especial de filosofia da antiguidade, traduzidos para as línguas vernáculas, né? Vale lembrar também que nesse período aí nós tivemos também o invento de Gutenberg, né? Onde tu vai ter a prensa de tipos móveis. A ideia do homem como indivíduo surgiu como forte componente no pensamento renascentista, pautando diversas atividades da cultura moderna. O terceiro item, a manutenção do monopólio eclesiástico no controle da cultura escrita favoreceu o poder político da igreja. Será que ela continua com o poder que ela tinha? E o último item, o processo de secularização do conhecimento baseado na observação e na experimentação tornou-se a base da ciência tal qual o conhecemos. A gente tem que lembrar, né, do Francis Bacon. Então, pelas deixas que eu já dei, né, com certeza a alternativa correta é a B, né? VVFV. Então a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, a terceira é falsa, né? Porque aí ela não passa mais a ter um monopólio. E a última também é verdadeira, tá bom? Essa daí é uma questão da PUC-RS. Vamos lá. Próxima 5. Na transição do feudalismo para o capitalismo, que é o período ali justamente aonde nós vamos ter o Renascimento, a Europa foi o palco de uma série de movimentos que assinalaram o surgimento de novas sociedades, dentre os quais destaca-se o Renascimento. Tá? E aí o Renascimento é o que eu falei para vocês, ele é um movimento multifacetado, né? Tu tem o Renascimento dentro das artes, tu vai ter a Reforma Protestante, tu vai ter as grandes navegações, praticamente eles estão dentro do movimento, só que em lugares diferentes. No que diz respeito ao movimento renascentista, assinale a afirmação verdadeira. Uma das características do movimento renascentista foi sua inspiração na cultura clássica da antiguidade. Daí viria o nome renascimento. Para ter renascido, teria que ter renascido, morrido e voltado a viver novamente. B. A rica nobreza feudal foi uma das patrocinadoras do movimento renascentista e esses patrocinadores eram conhecidos como mecenas. Tá quase tudo certo, mas o problema ali é a nobreza feudal. C. A excelente qualidade das obras plásticas do movimento renascentista devia-se à especialização das técnicas artesanais herdadas da Idade Média. Na verdade, foram inovações que foram propostas justamente pelo movimento. E D. A produção dos intelectuais renascentistas valorizou ainda mais o uso do latim como língua mais usada em suas produções. Na verdade, a gente vai ter aí o início das línguas vernáculas sendo valorizadas. Então,
A alternativa correta, bem tranquila essa questão, é a A. Tá? A característica do movimento renascentista foi a inspiração da cultura clássica da antiguidade. Um detalhe interessante, é por isso que nós vamos ter o nome Renascimento, beleza? 6. Uma das decorrências do experimentalismo do renascimento cultural no século XV, XVI, XVII foi a reafirmação do teocentrismo medieval, B, a restauração da medicina greco-romana da antiguidade, C, a emergência de novas teorias astronômicas sobre o centro do universo, D, a consolidação dos processos de independência das colônias americanas e E, a invenção da máquina a vapor da primeira revolução industrial. Bom, a que mais se aproxima é justamente a C, que vai falar sobre a questão da astronomia e o centro do universo, né? Não sendo a Terra, mas sendo, pelo menos no nosso sistema solar, o Sol, né? Do geocentrismo para o heliocentrismo, certo? Vamos então para a última questão, bem de boa. Essa daqui, gurizada, é o seguinte, é aquela questão que tu olha para ela e que se tu errar no Enem, aí eles vão começar a dizer assim, poxa, esse menino aí chutou as outras. Tá? É por isso que a gente trabalha com, eu trabalho muito com essa questão, gurizada. Não pode errar o básico. O básico tem que acertar. Porque aí depois tu vai estruturando o resto, as mais difíceis até tu pode errar. Tu não pode errar as fáceis. Então tu vai olhar aqui, essa imagem, né? O Nascimento de Vênus, de Botticelli, tá? Uma obra que eu nem já vou adiantar para vocês, uma obra renascentista, tá? Então ali tu tem calvinismo, renascimento, iluminismo, materialismo e feminismo, tá? Feminismo ainda nessa época não era o caso, com certeza essa daqui é uma obra renascentista. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham prestado bastante atenção. Esse é um conteúdo bastante interessante, é um conteúdo que dá o início aí do período moderno, que vai depois finalizar com outro movimento, que é o iluminismo, dois movimentos extremamente importantes. Ficamos por aqui, um grande abraço para vocês. Fiquem.